Olá! Vamos falar sobre os persas. Quando a gente ouve essa palavra, o que vem na cabeça? Provavelmente, sei lá, impérios antigos, coisas dos livros de história, né? Mas a história é muito, mas muito mais complexa e, olha, super global. Hoje a gente vai mergulhar em como essa identidade que foi criada milênios atrás conseguiu não só sobreviver, mas se espalhar pelo mundo todo e continuar super viva. Ok, então, por onde a gente começa? A pergunta parece fácil, né? Quem são os persas? Só que a resposta não está ali cravada no mapa do Irã de hoje, não. É muito mais sobre uma identidade cultural, uma identidade que viajou, que se adaptou e que hoje em dia conecta a gente no mundo inteiro. E para ter uma ideia do alcance disso, dá uma olhada aqui. Os números falam por si. Não é só sobre o Irã. Pelo contrário, a gente está falando de comunidades persas enormes e super influentes nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio. Isso mostra que ser persa hoje é, na verdade, pertencer a uma teia global, uma rede conectada por histórias e por uma cultura riquíssima. Mas tá, como é que essa história toda começou? Para a gente entender de onde vem essa força cultural toda, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. A gente vai lá para a raiz de um império que simplesmente transformou o mundo antigo. E olha que interessante, o primeiro registro que a gente tem sobre os persas não vem deles mesmos, mas dos vizinhos. Foi encontrada uma inscrição assíria, lá de 834 a.C., que falava de um povo chamado Parsua. É aqui, esse é o nosso ponto de partida. A primeira vez que esse nome, que ia ecoar por milênios, apareceu na história. A partir dessa primeira menção, a ascensão deles foi, assim, impressionante. Coisa de poucos séculos e, de repente, surge Ciro o Grande. E ele não só constrói um império gigantesco, ele cria um verdadeiro caldeirão cultural e a língua persa começa a se espalhar. E aí, mais pra frente, vem os Sassânidas, que foram o último grande império iraniano antes da chegada do Islã, e eles meio que solidificam essa identidade juntando persas, medos e vários outros povos sob uma mesma bandeira cultural. Certo, mas a gente sabe que impérios caem, né? E a Pérsia foi conquistada e não foi por um, não. Vieram gregos, árabes, mongóis. A pergunta que fica é, como que a cultura deles não só sobreviveu a tudo isso, mas, em muitos casos, acabou absorvendo os próprios conquistadores? A resposta, gente, está numa capacidade de adaptação que é simplesmente incrível. Aqui a gente vê uma mudança, e que mudança! A religião principal virou outra. Sai o zoroastrismo, que, aliás, foi uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, e entra o islamismo. Mas, e esse mas é a chave de tudo. Presta atenção no que ficou, a língua. O lógico seria que o árabe, a língua dos conquistadores, tomasse conta, certo? Mas não, a língua persa se adaptou. Ela pegou emprestado um vocabulário aqui e ali, mas manteve sua essência, sua estrutura. E mais do que isso, ela floresceu, virou a língua da poesia, da arte, do governo. E essa força da língua era tão óbvia que até os historiadores árabes da época, como o Al-Masudi, lá no século X, escreveram sobre isso, impressionados. Foi exatamente nesse período que a poesia, com obras-primas como o épico Shahnameh, se tornou quase um escudo, um jeito de proteger e preservar a língua, a história, as lendas, garantindo que aquela identidade persa jamais fosse apagada. Era um poder cultural inegável. Pois é, e essa habilidade de manter a própria essência cultural nos joga lá para frente, direto para o século XX. Foi aí que uma decisão política mudou completamente o jeito como o resto do mundo enxergava aquela nação. Olha só o que acontece. Chega 1935 e o país que o mundo todo conhecia como Pérsia faz um pedido oficial. Olha, a partir de agora, por favor, nos chamem pelo nosso nome local, Irã. Parece uma simples troca de nome, né? Mas isso criou uma diferença super importante entre o que significa ser iraniano e o que significa ser persa. E a gente precisa entender isso. E a chave está toda aqui. Iraniano é sobre cidadania, é o que está no passaporte. Engloba todos os povos que vivem dentro das fronteiras do Irã. Curdos, azeres e por aí vai. Agora, persa é diferente, é uma identidade cultural, linguística. Então uma pessoa pode ser iraniana sem ser etnicamente persa. A identidade persa, no fim das contas, é definida pela cultura e pela língua, não por uma fronteira no mapa. E entender essa diferença é fundamental. É o que abre a porta para a gente compreender como essa identidade persa é tão diversa, tão eclética nos dias de hoje. Porque essa cultura vai muito, mas muito além das fronteiras do Irã. Os tadiques, lá na Ásia Central, os hazaras, no Afeganistão, até os parsis, na Índia, todos eles têm em comum essa herança persa.
O fio que conecta todos esses grupos, mesmo com fronteiras e séculos de distância, é a língua. É a língua e toda a cultura que nasce a partir dela. E do mesmo jeito que não tem uma nação única, também não existe uma fé única. A identidade persa abraça uma diversidade religiosa impressionante. Sim, a maioria no Irã é muçulmana xiita, mas existem comunidades enormes de sunitas, zoroastristas, cristãos, judeus. É uma verdadeira tapeçaria de crenças, sabe? E o que une tudo isso? A cultura. No fim, a gente sempre volta para esse ponto central. Pensa bem, impérios surgiram e desapareceram. Fronteiras foram redesenhadas, religiões mudaram. Mas qual foi a espinha dorsal que sustentou a identidade persa por quase 3.000 anos? Exato, a língua. É esse o grande legado, é isso que conecta milhões de pessoas até hoje, em todos os cantos do mundo. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A história dos persas mostra uma identidade que consegue ser, ao mesmo tempo, super antiga e super moderna, local e totalmente global. E isso nos leva a pensar o que significa de verdade compartilhar uma cultura, mas não necessariamente uma única nação. Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.